Olá, meu nome é Ana Paula do Carmo Marchetti e eu vou estar apresentando hoje para vocês o modelo pedagógico do Centro Universitário Claretiano. Esse faz parte de vários vídeos que serão gravados e esse especificamente é do primeiro ciclo. Primeiro vamos entender um pouquinho o objetivo dessa disciplina. A gente tem vários objetivos considerando vários vídeos que serão gravados. Alguns estão relacionados aos ciclos que estão referenciados por vídeos que serão gravados também. Então, por exemplo, o primeiro ciclo ou o primeiro vídeo que a gente vai ver é sobre o modelo pedagógico, suas características, o que é modalidade de ensino, as ferramentas. Depois, os elementos que compõem o curso superior do Centro Universitário Claretiano e assim por diante, certo? Até a gente chegar no momento final de aprendizagem colaborativa. Então, é uma crescente. Primeiro a gente conhece os instrumentos, depois diferentes recursos para facilitar o nosso processo de aprendizagem, para no final aprender estratégias para utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, o nome tecnologia para aprendizagem, ou tecnologia mediada por computador, ou tecnologia para aprendizagem educacional, que são sinônimos, o nome da disciplina diz muito a respeito do que vai ser tratado. Bom, primeiro vamos entender o que é uma modalidade educacional, tá? A modalidade é como ela é ofertada. Todas as diretrizes das modalidades, elas estão nas leis das diretrizes de base, que é a LDB de 1996, e ali são vários artigos que compõem essa lei, que fala sobre educação à distância, pós-graduação, credenciamento, recredenciamento, um monte de coisa. Então, é uma situação onde é definido por lei que nós temos duas modalidades educacionais. A primeira, ela é chamada presencial, que todo mundo já deve ter vivido, principalmente no ensino infantil e médio, que é aquela onde você está no mesmo lugar, ao mesmo tempo que o seu professor, igual sala de aula. Então, sala de aula tá ali, professor tá ali, você tá ali, então a gente tem uma relação física, no sentido de estar no mesmo ambiente físico, e de tempo, estar ao mesmo tempo. E a gente chama que as atividades relacionadas ao ensino presencial, elas são síncronas. O que são síncronas? Acontece com todo mundo junto ao mesmo tempo, tá? O outro tipo de modalidade é o à distância, que é chamado o modelo assíncrono. O que é o modelo assíncrono? Aquele onde as pessoas e o objeto de ensino e o ensinante, vamos colocar assim, não necessariamente estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo, para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem. Daí você fala, poxa, mas por que você está falando não necessariamente? Porque tem cursos à distância, onde as aulas estão acontecendo e também transmitindo. Então, tem um grupo que está no momento presencial e um outro momento que está assistindo à distância, tá? Mas a característica dessas duas modalidades são presencial síncrona, à distância assíncrona. E o que são esses tipos de comunicação? A comunicação síncrona, sempre lembra disso, tempo e espaço, tá? Então, síncrona, a comunicação é em tempo real, tá? Facilita o trabalho em equipe, porque a gente já está acostumado, junta aí 2, 3 pessoas, vamos fazer o trabalho, tá? E permite solucionar problemas urgentes. Olha, tá todo mundo no mesmo lugar, com o mesmo problema, vamos resolver. O assíncrona já é o oposto, é o outro ponto da régua, tá? Em compensação, se você não está no mesmo lugar ao mesmo tempo que todo mundo, você tem o que a gente chama de flexibilização do tempo, e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre gestão do tempo, porque ao flexibilizar o tempo, o que significa isso? Você ser detentora do seu tempo livre de trabalho, de diversão, de colaboração, isso também às vezes nos dá a falsa interpretação de que a gente não tem tempo para nada ou tá sobrando muito tempo. Tá? Então, a comunicação assíncrona, vamos voltar para cá, né? Síncrona no mesmo lugar, ao mesmo tempo, assíncrona, flexibilidade de tempo,
organização e planejamento de datas, e você pode revisar as coisas, tá? Então, vamos supor, você está estudando à distância, escrevendo um texto para mim. Uma mensagem. Você pode revisar antes de enviar. E eu vou ler no meu momento mais adequado para receber aquela mensagem. Numa comunicação assíncrona, você fala, eu posso interpretar de uma outra forma, e isso pode dar um ruído de informação. Isso não significa que é ruim, tá? Eu só tô dando esse exemplo de comunicação. Na comunicação síncrona, nós dois estamos juntos, telefone. Então, por exemplo, ligação telefônica é síncrona, WhatsApp, assíncrona, tá? Então, depende do tempo, sempre, e do espaço. O modelo claretiano. O modelo claretiano não é só o modelo claretiano, vamos pensar assim, tá? Lembra que eu falei da LDB? Então, o claretiano tem uma tradição, passou por diversas avaliações, passa constantemente na questão do ENAD. Então, a gente tem sempre uma averiguação social a respeito da qualidade do ensino. Mas o modelo claretiano, ele trabalha nas duas modalidades, presencial e à distância, com as suas características de formato. Então, modalidade, só tem duas, modelos, tá? Presencial, semipresencial e à distância. Presencial, não tenha dúvida, todo mundo já sabe que é o presencial, comunicação síncrona. À distância, a gente já falou da sincronicidade, que nem todo mundo precisa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E daí a gente tem os cursos semipresenciais, tá? Esses dois últimos, o que difere um do outro, semipresencial e à distância, é a quantidade de atividades presenciais que você vai ter, por exemplo, na universidade ou no seu polo, tá? Tudo isso é regido por legislação, tá, gente? Não fica achando assim, o claretiano fez isso, o outro fez isso, não. Todos têm uma flexibilidade considerando o seu modelo pedagógico, mas a legislação define que. Entendido isso, vamos entender um pouquinho como é que funciona esses três formatos em termos de carga horária de curso, não necessariamente de disciplina. O que significa isso, Ana? Se eu tenho uma disciplina de 100 horas, se eu falar assim, 30% dela tem que ser presencial, isso significa 30 horas. 30% tem que ser à distância, 30 horas. Então, quando a gente fala nesses modelos claretianos, a gente está falando em carga horária de atividade, tá? Então, os presenciais a gente já conhece e vamos ver como é que funciona essa relação dos semipresenciais, tá? E do à distância. Tanto na modalidade... Ai, meu Deus. Bom, então agora a gente vai falar das atividades. As atividades presenciais e semipresenciais nas diferentes modalidades, certo? Olha só, as atividades presenciais de um curso presencial, tá? Ela vai de 60% a 100% de atividades, não é disciplina. Então, vou dar um pulo lá para cursos à distância, tá? Então, você pode falar assim, nossa, mas eu faço um curso à distância, eu não tenho atividade presencial. Tá falando aí que eu teria que ter X% de atividade à distância. Você tem. Você tem porque você tem as avaliações que são feitas no polo. Salvo raras exceções devido à pandemia ou algum tipo de situação que a gente legalmente pode fazer à distância, certo? Então, a gente tem duas modalidades, 3 formatos, tá? E esses formatos dependem da quantidade de atividade presencial ou à distância que você faça, certo?